Henry Ford foi um visionário, empreendedor e um grande incentivador político e industrial. Mas isso os livros de história já te ensinaram. Hoje vamos te contar toda a sua história. Te revelar quem foi Henry Ford antes de construir o legado da Ford. Ele foi o inventor do primeiro carro acessível da América. Faliu algumas vezes e chegou a construir uma cidade operária no Brasil, sem nunca pensar em desistir. Se quiser aprender as lições de um dos maiores empresários do mundo, assista até o final. Como grandes homens nascem e como eles trilham seus caminhos, pode ser um grande mistério difícil de replicar. Henry Ford, o pai de um modelo de produção que revolucionou o mundo, o Fordismo, tinha uma vida sem grandes ambições, mas era um talentoso empreendedor que soube capitalizar sua paixão e nunca parou de inovar, permitindo que o mundo que conhecemos tenha o seu DNA, uma marca que não pode mais ser apagada. Essa é a questão com grandes empresários, dos mais ambiciosos aos mais humildes. Eles não buscam o sucesso, mas o sucesso é atraído pela visão que compartilham em comum e pelo desejo de criar algo novo que você não sabia que precisava. Para entendermos melhor quem foi Henry, vamos conhecê-lo antes do Ford. Ele nasceu em 30 de julho de 1863, em uma fazenda na pequena cidade de Greenfield, no estado de Michigan. Não à toa um dos estados mais industrializados do mundo e o maior produtor de carro dos Estados Unidos. Mas naquela época a região ainda não tinha esse título. Isso só aconteceria mais tarde à medida que o interesse de Henry sobre como as coisas funcionavam aumentava. Essa curiosidade sobre a mecânica das coisas o levou a desmontar e remontar vários dispositivos. Naquela época qualquer coisa já valia a tentativa. Relógios, máquinas agrícolas e motores. Tudo fascinava Ford, até mesmo o desconhecido. Henry cresceu em uma família grande, ele tinha 4 irmãos, mas essa curiosidade sempre o destacou entre eles. Como viviam todos em uma fazenda, a vida não era tão fácil. Os trabalhos eram cansativos, exigiam muito fisicamente e o deslocamento aumentava os custos e necessitava de muito tempo dedicado. Mas o interesse de Ford não era apenas nos mecanismos de coisas que já existiam, mas nas coisas que ainda poderiam existir. Foi entendendo como funcionavam as criações da época que ele começou a entender como poderiam funcionar estruturas atemporais, que seriam úteis tanto naquele tempo quanto nos dias atuais. Mas foi somente anos mais tarde, lá em 1875, que Ford teve o primeiro contato com um motor a vapor aos 12 anos de idade. Esse contato levou a estudar mais profundamente carros automotores. Embora ainda tivesse verdadeiro fascínio pela vida na fazenda, especialmente pelas descobertas que fez na época, Henry nunca gostou muito daquela experiência. Quando sua mãe morreu, a razão de sua permanência se foi com ela. Tudo isso o ajudou a dar o primeiro grande passo para fora do ninho. Ele deixou a fazenda aos 16 anos para buscar oportunidades na cidade de Detroit, onde começou a trabalhar como aprendiz de mecânico. O seu primeiro emprego foi na James F. Flower & Bros. Depois ele trabalhou na Westinghouse, onde aprendeu mais sobre motores movidos a vapor. Anos depois, ele continuou a sua peregrinação e iniciou uma nova função como mecânico das oficinas da Eagle Motor Works, aprendendo como funcionavam os motores à explosão. 2 anos depois, em 1887, Henry construiu seu primeiro motor movido a gasolina. Mas sua carreira deu um grande salto em 1891, quando ele foi contratado como engenheiro pela Edison Illuminating Company, um cargo que lhe deu segurança financeira e abriu portas para que ele pudesse experimentar e desenvolver suas próprias ideias. Naquela época, Henry já tinha assumido o controle da fazenda dos pais e tinha uma serraria que lhe fornecia uma quantia considerável mensalmente. Todas essas experiências, tanto as profissionais quanto as pessoais, foram úteis nos anos seguintes. Ford conheceu Clara Jane Bryant 2 anos antes de se tornar engenheiro e juntos tiveram um filho, Edsel Ford. No caminho de Henry, Ford tinha um Thomas Edison, que se tornou seu mentor e apoiador. Edison incentivou a Ford a continuar o seu trabalho com motores a gasolina, o que o motivou a construir o seu primeiro quadriciclo movido a gasolina em 1896. Esse protótipo foi um marco importante e um precursor dos veículos que Ford viria a produzir em massa. Ele testou o quadriciclo diversas vezes até ficar satisfeito, mas a verdade é que Ford não se satisfazia com pouco. Quando terminou a última rodada de testes, ele não achou que o produto final estava pronto, pelo contrário, ele escreveu uma lista de melhorias. Você pode até pensar que Ford se preocupava excessivamente com os problemas, mas você está errado. Ele queria o melhor, e o melhor leva tempo. Muitos empresários passam toda uma vida lapidando suas obras-primas, enquanto alguns criam algo por acidente. Mas Ford era um visionário, perfeccionista e um engenheiro.
Naquele momento da vida, mais do que saber como as coisas funcionavam, ele queria descobrir como as coisas poderiam funcionar por mais tempo e com mais eficiência. Então ele fundou a Detroit Automobile Company em 1899, mas seus investidores queriam um retorno mais rápido sobre o investimento. Durante pouco tempo de operação, a fábrica produziu 12 veículos. Essa primeira empresa fechou as portas 2 anos depois. Mas Ford não desistiu e 2 anos depois fundou a Henry Ford Company. Seu interesse naquela época estava voltado aos carros de corrida, algo que não agradou seus investidores. E mais uma vez, Ford foi destituído. Perdeu a cadeira da presidência e a empresa passou por uma reestruturação completa, mudando o nome para Cadillac Motor Company. Mesmo fora da empresa, ele não desistiu do automobilismo, se uniu ao designer Harold Wills e ao corretor Barney Oldfield, e juntos criaram uma campanha de marketing imbatível. Enquanto Barney vencia corridas no carro que eles criaram, ele visitava o país inteiro divulgando os engenheiros por trás do produto. Essa estratégia deu combustível e recursos financeiros para que Henry desse outro grande passo. Foi somente em 1903 que Henry Ford encontrou o sucesso que buscava ao fundar a Ford Motor Company, com um capital inicial de $28 mil. Seu objetivo era produzir um automóvel simples e acessível ao grande público. Foi assim que nasceu o modelo T, lançado em 1908, que revolucionou a indústria automotiva. Ele foi projetado para ser uma maravilha moderna, era bem construído, fácil de manter e, mais importante, acessível. O sucesso consolidou a posição de Henry Ford como um dos maiores industriais de seu tempo. Mas não foi só isso, claro que não. Henry Ford não foi apenas um inovador em termos de produto, mas também em termos de processo. Ele introduziu a linha de montagem móvel em 1913, uma inovação que transformou a fabricação em massa e reduziu drasticamente os custos de produção. Essa inovação permitiu que a sua empresa produzisse carros em grande escala e os vendesse a preços que a maioria das pessoas podia pagar. Um ano depois, ele mudou o jogo de novo. Uma nova regra tinha sido estabelecida: o pagamento de $5 por dia aos trabalhadores da sua fábrica. Isso mudou tudo, duplicando o salário e aumentando o êxodo de diversos profissionais que partiam para Detroit, em busca das oportunidades únicas criadas pela Ford. Isso reduziu o custo de treinamento de profissionais novos, uma vez que os melhores nos setores estavam disponíveis e fazendo fila para contribuir com suas habilidades. Com um salário maior, as pessoas também se sentiam mais motivadas e valorizavam o trabalho que faziam. Mas não vamos parar por aqui, vamos falar um pouco sobre a criação do modelo T. Ele tinha tudo e um pouco mais. Tudo que foi implementado nesse modelo virou um padrão copiado pela indústria. E o mais importante é que pela primeira vez na história, as pessoas podiam bancar esse luxo. Mas ter um bom produto nas mãos não é uma garantia de sucesso. Ford sabia da preciosidade que possuía, mas ela precisava brilhar. Para conseguir colocar o seu modelo em todas as emissoras de TV e anúncios possíveis, ele investiu em um modelo de publicidade dinâmico, usando a rede de concessionárias locais como pontes, o que permitiu que Ford se tornasse uma presença marcante no cotidiano das pessoas e a compra se tornasse facilitada e prática. Com novos clientes, uma verdadeira avalanche de pessoas que experimentavam a possibilidade inédita de comprar um veículo, Ford investiu na montagem em esteiras, o que aumentou sua produção. Mas Ford queria mais. Ele lembrou também dos fazendeiros, pessoas que conhecia de perto, e investiu na publicidade e na valorização dos seus produtos como suporte comercial para produtores rurais, e isso deu certo. Durante vários anos, a Ford, empresa, teve lucros enormes. Era comum que todo ano novo superasse o anterior. Em 1918, metade dos carros da América do Norte eram Ford, mas a história reserva outros rumos e novos passos. Em 1920, o modelo T já não vendia como antes. Outras empresas surgiram oferecendo pagamentos facilitados e itens mais modernos. Enquanto Ford resistia às mudanças, se negando a alterar a estrutura do carro, o seu filho Edsel tinha outros planos. Ele queria algo novo que criasse um ponto de ruptura novamente. Com a insistência do filho, Ford cedeu. Mas apenas 6 anos depois, em 1926, com a equipe de pessoas capacitadas, ele criou um projeto novo, o Ford Model A. Lançado 1 ano depois e produzido por apenas 4 anos. Esse projeto deu tão certo que inaugurou uma nova fase na empresa, algo usado por todas as grandes montadoras até hoje. Naquela época, a empresa já era praticamente familiar. Durante sua tentativa de consolidar uma carreira política,
Ford deixou a presidência da empresa para o seu filho. Anos depois, eles se uniram e compraram todas as ações da empresa. Embora Edsel tivesse poder e uma visão tão aguçada quanto a do pai, Ford ainda tinha o poder de vetar suas decisões e estabelecer novos rumos para a empresa. Ford foi um visionário. Investiu no solo e não nas plantações. Isso significa ver o que ninguém viu. Suas fábricas germinaram a partir dessa filosofia. Como um bom americano, ele defendia a independência econômica do seu país e virou um grande propagandista desta visão. Uma de suas fábricas, a River Rouge, chegou a se tornar o maior complexo industrial do mundo, fabricando até mesmo o aço necessário na montagem dos seus veículos. Lá entravam peças separadas e saíam veículos completos e prontos para venda. Mas ele entendia que precisava expandir o seu território além de suas fronteiras. Abriu fábricas em diversos países e auxiliou na abertura das primeiras montadoras italianas. Mas suas visões não eram apenas mercadológicas. Henry acreditava que a paz em um período de guerra seria alcançada pelo comércio. A expansão deu certo e a Ford se transformou na gigante temida que conhecemos hoje. Você sabia que Ford também tinha planos para o Brasil? Em 1927, a Ford investiu no Pará, criando um polo que irrigaria suas principais fábricas, auxiliando na produção de pneus, itens indispensáveis na produção dos seus veículos. Essa região dominava o mercado global de borracha e era estratégica pela Ford porque ficava na América. Antes, eles dependiam exclusivamente das borrachas que vinham da Ásia, mas a ideia não deu muito certo. Para a produção da matéria-prima, a empresa investiu incorretamente nas seringueiras, árvores que fornecem o látex. Além disso, lidaram com a insatisfação dos seus funcionários que não se adaptaram bem à cultura empresarial. Tudo isso só piorou quando novas tecnologias surgiram, permitindo a fabricação de pneus a partir de derivados do petróleo. Hoje, a Fordlândia, como é conhecida, se transformou em uma cidade quase fantasma que gera curiosidade, mas nunca alcançou o potencial que justificasse o investimento de mais de 20 milhões de dólares. Mesmo com esse fracasso, a Ford dominou o mundo e Henry deixou um grande legado. Esse também é o seu objetivo? Ter um negócio com resultados exponenciais? Se sim, dia 10 de julho, José Paulo, CEO do grupo Ideal Trends, apresentará um workshop online e gratuito, revelando estratégias validadas pensadas para a sua empresa. Você terá a chance de aprender a criar um ecossistema de negócios que transformará o lucro e o crescimento da sua empresa em 2024 e de se conectar com líderes do mercado. Hoje, José Paulo lidera um império com 25 empresas, com 1.200 funcionários, 130 mil clientes ativos e faturamento anual de 400 milhões, presente em 40 países, e ele será o seu mentor mostrando como resolver os problemas do seu negócio e impulsionar os seus resultados. Não perca essa oportunidade. Clique no link da descrição e inscreva-se agora para garantir a sua vaga. Ford foi um grande pioneiro que mudou o mundo reorganizando pequenas peças na fazenda da família. Descobriu como as coisas funcionavam para conseguir controlar a produção e ditar como elas deveriam funcionar. Esse é o legado de Ford, e ele escreveu isso em 1863, e estamos em 2024 agora. Qual história você está escrevendo? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, e se quiser receber mais conteúdo sobre negócios e histórias de sucesso, se inscreva e ative as notificações. Temos vídeos novos todos os dias. Até o próximo deles!